Hoje o Aldo vai comentar uma parte da física chamada estática, com alguns exercícios de aplicação. É bom lembrar que estática é o ramo da mecânica que trata dos sistemas em equilíbrio. Olá, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de física. Hoje nós iremos analisar a estática. A estática é a parte da física, o capítulo da física que estuda as condições de equilíbrio dos corpos. Para nós analisarmos as condições de equilíbrio dos corpos, nós devemos inicialmente verificar as forças que estão aplicadas no corpo. Em seguida, devemos impor duas condições. A primeira condição, que é a resultante das forças, deve ser igual a zero. E a segunda condição, que o momento resultante dessas forças com relação a um ponto deve ser igual a zero. Para vocês entenderem o que eu falei, acompanhe aqui no visual. Aqui nós temos o estudo do equilíbrio de um corpo rígido. Para esse estudo do equilíbrio do corpo rígido, deveremos analisar inicialmente as forças que estão aplicadas no corpo. Depois impor as duas condições. Primeira condição, a resultante das forças aplicadas no corpo deve ser nula. Segunda condição, o momento resultante das forças aplicadas no corpo, com relação a um certo ponto, deve ser nulo. Nós vamos representar assim, olha, a força resultante nula e o momento resultante das forças igual a zero. Mas para entender isso que nós dissemos, vamos ver um exemplo, um pequeno exemplo de estática. Então aqui nós temos essa barra, essa pequena barra. É uma barra de 40 centímetros de comprimento. E a sua massa é 0,6 kg. E esta barra pode se movimentar. Então, para analisar o equilíbrio dessa barra, nós vamos inicialmente verificar as forças que estão aplicadas nela. Nessa barra nós temos três forças aplicadas. A força peso, que é a força que a Terra atrai a barra para baixo, responsável pela queda da barra. E como essa barra é homogênea, o peso dela está no centro dela. Portanto, 20 centímetros para cada lado. Agora, além da força peso, nós temos a força da minha mão direita e a força da minha mão esquerda. Então nós teremos nessa barra três forças. Então a primeira providência foi analisar as forças aplicadas nessa barra. Nós temos três forças, da minha mão direita, da mão esquerda e o peso. Acompanha novamente aqui o visual. Nesse visual nós temos a barra, de comprimento 40 centímetros e a massa 0,6 kg. Nós temos nessa barra as três forças. A força peso, com uma barra homogênea no centro dela, da barra. Portanto, 20 centímetros de cada lado. Aí no ponto B, nós temos a força da minha mão, F1, segurando a barra, e a força da minha mão, no ponto A, F2, segurando a barra. Agora eu vou analisar o seguinte, olha, o peso dessa barra pode ser calculado pela expressão P igual a mg. A massa da barra é 0,6 kg, o G, vamos adotar 10 metros por segundo ao quadrado, poderei calcular então o peso, fazendo M vezes G. Aquele 0,6 vezes 10 vai dar 6, o peso é 6 newtons. Então o peso da barra é 6 newtons. Agora aqui eu tenho a força F1 da minha mão direita e a força F2 da mão esquerda. Então o exercício é justamente esse, calcular o F1, calcular o F2 para que essa barra permaneça em equilíbrio. Então note aqui a experiência. Eu tenho essa barra, eu quero que ela permaneça em equilíbrio. Essa barra poderá realizar os seguintes movimentos. Ela pode realizar o movimento de translação vertical, ou movimento de rotação, ou os dois ao mesmo tempo. Eu vou analisar inicialmente apenas o movimento de translação vertical. Para não realizar esse movimento, para não realizar o movimento de translação vertical, eu vou impor a condição que a resultante das forças deve ser igual a zero. Resultante das três forças igual a zero. A força da mão direita, da mão esquerda e o peso, a resultante deve ser igual a zero. Essas forças devem se equilibrar. Acompanhe no visual novamente. Então nós temos essas três forças. A resultante delas deve ser igual a zero para não ocorrer um movimento de translação. Então o que eu vou escrever aqui, ó, resultante igual a zero. Para isso as forças devem se equilibrar. Então eu farei o F2 mais o F1 igual a P. As forças para cima equilibram o peso para baixo. Então ficou lá, F1 mais F2 igual a P. E o P é igual a 6. Coloco aqui, olha, P igual a 6. Só que aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas, F1 e F2. Para determinar essas incógnitas, deveria obter uma outra equação. É agora que vai entrar justamente aquela segunda condição dos momentos que eu falei. Então acompanha novamente aqui na barra. Então nessa barra aqui, já analisei o movimento de translação. Agora vou analisar o movimento de rotação. Imagine uma rotação com o centro aqui na minha mão, olha, esse dedo aqui, olha, que está aqui, minha mão esquerda.
Então, vamos supor que essa barra realize rotação com o centro aí. A mão direita pode produzir uma rotação no sentido que vocês estão vendo, nesse sentido. E o peso pode produzir uma rotação nesse sentido, a barra cair. Então, vou analisar essa rotação, produzida por essas duas forças. Acontece que a rotação é produzida por uma grandeza denominada momento. Quer dizer, a rotação depende não só da força que eu aplico, mas depende também da força e da distância da força ao centro de rotação. Se a distância ao centro de rotação diminuir, a força que eu vou fazer deve aumentar. Se a distância diminuir, a força que eu vou fazer deve aumentar. Eu posso até mostrar isso para vocês com um aparelhinho chamado dinamômetro, que é esse pequeno aparelhinho aqui, olha. Esse aparelhinho, ele indica a força que está sendo aplicada na extremidade dele. Olha aí, estão vendo a força aplicada na extremidade dele. Então, eu vou segurar esta barra com esse aparelhinho aqui, olha, nesta posição. Então, ao segurar aí, observe a distância do aparelhinho até a minha mão esquerda. E olha a força que eu estou aplicando lá agora. A força que eu estou aplicando. Agora eu vou tirar o aparelhinho daqui e colocar uma distância menor ao meu dedo. Diminuir a distância. Observe como a força vai ser diferente agora. Aumentou a força, como vocês estão vendo. Agora eu vou colocar o aparelhinho uma distância menor ainda à minha mão. Observe a força agora, como é maior. Tá vendo? Então vocês estão vendo que a força e a distância interferem no movimento de rotação. Então, para estudar o movimento de rotação, eu tenho que levar em conta a força e a distância da força e o centro de rotação. É por isso que nós vamos definir uma grandeza denominada momento. Então, observe aqui no novo visual que nós temos. Momento de uma força com relação a um ponto é uma grandeza que vai ser analisada, vai ser utilizada no estudo do fenômeno de rotação. E, por definição, momento de uma força com relação a um ponto é o produto da força pela distância ao ponto. Aqui está em módulo. Então, eu tenho uma força F, distância dessa força F ao ponto A, vou chamar de D. Então, momento F vezes D. Nota essa barra aqui, ó. Se esse é o centro de rotação e aqui é a força, então o momento vai ser a força vezes essa distância até o centro. Se a força estiver aqui, o momento vai ser a força vezes a distância daqui até o centro. E se a força estiver aqui nessa posição O, o momento vai ser a força vezes a distância até o ponto O, que no caso vai ser zero. Então uma força aqui não vai produzir rotação, nós não teremos momento. Então eu vou usar justamente esse raciocínio para terminar o exercício. Acompanhe aqui nesse novo visual. Eu vou estudar agora a rotação. E vamos imaginar agora o centro de rotação, esse ponto aqui. Então essa força F2 não produz rotação na barra com o centro de rotação aqui, porque a distância é zero. Então eu não vou analisar a rotação devido a essa força F2. Mas o peso poderá produzir uma rotação da barra em torno daquele centro. Uma rotação no sentido horário. A barra iria girar para cá. E essa força da minha mão pode produzir uma rotação da barra com relação àquele centro, fazendo a barra girar no sentido anti-horário. Então, para que a barra permaneça em equilíbrio, é necessário que o momento resultante seja igual a zero. Significa, o momento dessa força F1, no sentido anti-horário, deve ser igual ao momento da força P no sentido horário. Esses momentos devem se equilibrar para que não ocorra a rotação. Então, eu vou fazer isso. Olha. O momento resultante das forças com relação ao ponto A deve ser igual a zero. Aquela segunda condição. Então, eu faço assim. Olha. Momento da força F1. F1 vezes a distância até o centro de rotação. Então, F1 vezes a distância total, que vai dar 30. Eu escrevi aqui embaixo. Olha. F1 vezes 30. Deve ser igual ao momento do peso, que é P vezes a distância até o centro de rotação. Portanto, é o P vezes o 20, que eu escrevi aqui embaixo, P vezes 20. Essa equação, essa expressão, igualdade, é justamente o equilíbrio dos momentos, para que o momento resultante igual a zero. Mas o P, nós tínhamos visto que era 6, né? Eu coloco 6 aqui. 6 vezes 20, 120. Passo 30 para baixo, 120 por 30, vai dar 4. Então, F igual a 4. Tendo F igual a 4, coloco lá, olha. Aqui é 4, portanto, F2 igual a 2. Então, achei o F1, F2, achei a força da minha mão direita, a força da mão esquerda, para que essa barra permaneça em equilíbrio. E para isso, usei as duas condições. Então, notem, para nós analisarmos o equilíbrio de um sistema, de um corpo, é necessário, inicialmente, verificar as forças aplicadas no corpo. Em seguida, impor duas condições. Primeira condição, a resultante das forças deve ser igual a zero, para que não ocorra translação.
Segunda condição, o momento da resultante deve ser igual a zero, com relação ao ponto, para que não ocorra o fenômeno de rotação. Para ficar bem claro o que eu expliquei, vamos fazer mais um exercício. Um exercício assim, ó. Aqui nós temos dois apoios e vou colocar a barra aqui, ó, nessa posição. Extremidade nesse apoio. É outra extremidade nesse outro apoio. E vou colocar a mesma barra de peso 6. E vou colocar um outro corpo aqui, olha, de peso 4. Então o problema pode ser o seguinte, é determinar a máxima distância desse ponto, esse corpo, para que ocorra o equilíbrio. A máxima distância para o equilíbrio. Então acompanhe aqui no visual. Então o exercício é assim, olha, nós temos essa barra de peso 6, apoiada no ponto A e apoiada no ponto B. E coloco aqui um corpo de peso 4. A pergunta é justamente essa, calcular a máxima distância desse ponto àquela extremidade, esse x máximo, para que ocorra o equilíbrio. As forças que estão aplicadas na barra, aquele primeiro item que eu falei, são as seguintes. O peso da barra, esse peso aqui, temos a força que esse apoio segura, que eu chamei de NB, é a força que o apoio segura, que chama de NA. Então essas quatro forças devem se equilibrar para que o resultante igual a zero. Então eu faço esse NA mais NB deve ser igual a esse 4 mais esse 6 para ocorrer o equilíbrio. Então fica NA mais NB é o 6 mais 4. Agora que eu tenho uma equação com duas incógnitas, vou analisar a rotação agora. Vou considerar o centro de rotação no ponto A. Então, para analisar a rotação no ponto A, essa força NA não entra na jogada, não é isso? Eu terei apenas o momento dessa força P, que faria a barra girar nesse sentido horário, o momento desse outro P, no sentido horário também, e o momento do NB, que deverá equilibrar os dois momentos. Então, para o equilíbrio dos momentos, vou fazer o seguinte, momento desta, mais o momento desta, no sentido anti-horário, deverá ser igual ao momento desta no sentido horário, anti-horário. Então, vou escrever, ó, momento com relação ao ponto A. Então, fica força P4 vezes a distância até o ponto AX. P4 vezes X, que é a pergunta. Então, 4 vezes X. Mais o momento desta, que é 6 vezes 20. 6 vezes 20. Deve ser igual a NB vezes a distância 25. Aqui 25. Mas só que aqui eu tenho duas equações com três incógnitas. 1, 2 e 3. E essas três incógnitas podem ser resolvidas da seguinte maneira. Vamos voltar aqui novamente para o que eu estava mostrando. Ele quer a máxima distância. Mas se eu começar a aumentar a distância, para o equilíbrio, hein? Se eu começar a aumentar a distância, chega a uma certa distância que não existe mais o equilíbrio. Olha aí, terminou o equilíbrio. Essa distância é quando aqui levanta, olha aí. Então aqui não tem mais força. Então a máxima distância é quando esse n igual a zero. Então eu vou voltar lá, fazendo n igual a zero, máxima distância n igual a zero. Mas se n igual a zero, eu coloco lá, o NB vai ser 10, NB igual a 10. Aí eu coloco esse NB igual a 10 na fórmula de cima, faço as contas agora e posso achar o X. E esse X vai dar 32,5. Entenderam bem? Então,